Um psicopata zen, um monstro elegante, um cara tranquilamente perturbado. Tenho todas as características de um ser humano. Carne, sangue, pele, cabelo, mas nenhuma emoção simples e identificável, exceto cobiça e ódio. Hoje em dia ele tá em todo lugar, virou símbolo, ícone, meme e de forma bizarra, até inspiração pra muita gente. E a pergunta que surge logo de cara é como é que um cara que foi criado pra servir de crítica social, pra ilustrar uma sociedade patética, vira referência de vida? O que foi? Você tá suando. Quando o filme Psicopata Americano estreou nos anos 2000, ele teve um sucesso modesto, não foi um estouro imediato. Ele dividiu opiniões, muita gente estava achando que era só uma violência gratuita ou uma sátira exagerada. Foi só com o tempo que ele foi ficando cada vez mais popular, ganhando cada vez mais relevância. Mas o que ninguém imaginava é que 20 anos depois do seu lançamento, as coisas mudariam completamente. E não foi por acaso. Em um mundo de pandemia, pessoas trancadas em casa, sem saída, muitos estavam se afogando em ressentimento, em desejo reprimido, e as redes sociais viraram o lugar onde se expunha tudo que não podia sair na vida real. Não à toa vimos negócios como o OnlyFans estourarem, cada vez mais comunidades digitais de ódio, extremismo, e nesse cenário, personagens mais sombrios se tornaram válvulas de escape. Patrick Bateman foi um dos principais e virou um dos grandes ícones da internet, chegando até a ser considerado um dos símbolos de masculinidade. Mas peraí, o que estão fazendo? Se tanta gente se identifica com um psicopata desses, alguma coisa deve estar bem errada. Foi por isso que eu resolvi dar uma aprofundada nesse assunto e percebi que esse nada mais é do que o sintoma de uma sociedade profundamente doente e que esse personagem revela algo sombrio sobre a forma que pensamos e levamos as nossas vidas. Para entender essa história direito, a gente precisa primeiro entender o que a figura de Patrick Bateman representa. Ele é um membro da elite de Nova York nos anos 80, um cara obcecado pela aparência, pelo corpo perfeito, pelo que os outros enxergam nele. Desde o começo do filme isso já fica claro. Gosto muito de me cuidar. Faço uma dieta balanceada e faço uma rigorosa rotina de exercícios. Se acordo com o rosto um pouco inchado, coloco uma máscara gelada enquanto faço abdominais. Consigo fazer até 1000. Ele é vice-presidente de uma empresa de fusões e aquisições em Wall Street, um cargo bem importante no papel, mas que não é uma conquista dele. Afinal, seu pai é um dos donos do negócio e aparentemente é seu pai quem o sustenta lá, porque apesar dele aparecer várias vezes no escritório durante o filme, a gente vê ele fazendo quase de tudo lá, menos trabalhando. Não use mais essa roupa. Não gostou? Você é mais do que isso. Obrigada, Patrick. Eu não estou, hein? O trabalho para ele é só um selo de status, uma forma de estar bem posicionado no jogo social. Tanto é que ele faz questão de falar para muita gente sobre isso, mas apesar dele constantemente se gabar sobre seu trabalho, por dentro ele odeia o que faz. Você odeia este trabalho. Eu não sei por que não larga. Porque eu quero me adaptar. Essa palavra define bem a sua vida social, adaptação. Ele quer se adequar e ser bem visto nesse meio doente de vaidade em que vive. Todos no seu círculo social são assim. Sua namorada, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos competem pelas mesmas coisas vazias. Sejam as roupas que vestem, os restaurantes da moda que frequentam e até o tipo específico de cartão de visita de cada um. Eu gostei, Bateman, mas isso não é nada. Dá uma olhada. O que acha? Legal. E o mais bizarro é que eles são tão iguais que muitas vezes nem eles se reconhecem. Inclusive nessa cena que eles estão comparando os cartões, dá pra ver que todos têm exatamente o mesmo cargo. Todos são vice-presidentes da empresa, o que na prática seria impossível, mas essa é uma crítica à ausência de identidade deles. E Patrick Bateman sofre com isso, porque em algumas cenas a gente vê ele ser confundido com outras pessoas. Allen me confundiu com o babaca do Marcus Halberstrom. Marcus também trabalha na P&P e faz o mesmo que eu. Também gosta de ternos Valentino e óculos Oliver Peoples. Frequentamos o mesmo salão, embora meu cabelo seja mais bonito. Lindo bronzeado, Marcos. Onde você se bronzeia? No salão. Por que ele está te chamando de Marcos? E apesar dessa constante tentativa de se adaptar a esse mundo doente, o que vemos ao longo da história é um Patrick cada vez mais consumido por um ódio incontrolável por viver essa vida artificial. Algo horrível está acontecendo comigo, e eu não sei porquê. Acho que minha máscara de sanidade está por cair. E sua máscara cai em vários momentos. Ele explode, xinga as pessoas, é agressivo, assassina um mendigo na rua, assassina prostitutas e até assassina um colega de seu trabalho. Suas aventuras noturnas começam a perder o controle ao longo do filme. Ele parece cada vez mais consumido pelo ódio que vive dentro dele.
Minha sede de sangue noturno invadiu meus dias. Mas aí vem a reviravolta, porque no fim do filme, depois de todos esses absurdos que ele comete, depois de toda essa violência, ele parece não aguentar mais viver escondendo isso, não suporta mais essa máscara social que veste e resolve confessar um dos seus crimes para um advogado. Para! Fui eu, Carnes. Eu o matei. Eu sou Patrick Bateman. Ele parece desesperado, como se quisesse que alguém finalmente o ouvisse de verdade, que alguém o reconhecesse por quem ele realmente é. Só que a resposta do advogado é um balde de água fria. O advogado diz que a suposta vítima, o colega de Bateman, Paul Allen, está vivo. Isso simplesmente não é possível. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Porque eu jantei com Paul Allen 2 vezes em Londres, há 10 dias atrás. Não, você... E é aqui que nasce a grande dúvida do filme, porque se Paul Allen está vivo, será que Bateman realmente matou todas aquelas pessoas? Será que todas suas aventuras noturnas realmente existiram? Ou tudo não passa de imaginação de uma mente perturbada? A verdade é que não existe uma resposta clara, apenas suposições. O filme nos dá elementos suficientes para sustentar as duas hipóteses. Então, se ele realmente cometeu todos esses crimes, o que explicaria ele não ser pego é o fato dele viver num mundo tão superficial que ninguém se importa. Tem cenas que sustentam essa tese. Cena em que ele é flagrado por um amigo colocando um saco com um corpo ensanguentado no porta-malas de um carro, mas a única coisa que seu amigo se importa é a marca do saco. Patrick! Patrick! É você! Nossa, você comprou onde esse saco de dormir? Jean-Paul Gaultier. Em outra, ele encontra uma conhecida numa lavanderia que vê um lençol cheio de sangue, mas o único interesse dela é em marcar o encontro. Para ela, pouco importa aquela mancha. Ou seja, mesmo diante da violência explícita, ninguém presta atenção de verdade, porque todos estão preocupados demais com a própria vaidade. Eu disseco garotas. Sabia que eu sou louco? Lindo bronzeado, Marcos. Onde você se bronzeia? E o que sustenta ainda mais essa tese que os crimes são reais é o fato das pessoas serem tão parecidas que confundem a identidade. Pode ser que o advogado tenha confundido nomes e rostos. Ele diz ter jantado com Paul Allen em Londres, mas será que era ele mesmo? Afinal, ele confunde até o próprio Patrick Bateman. Davis. Eu não sou Davis, eu sou Patrick Bateman. Isso tudo indica que Bateman pode sim ter cometido os assassinatos. A segunda hipótese é que tudo não passa de uma imaginação. E essa teoria é ainda mais provável e mais aceita, porque no final, sua secretária encontra sua agenda cheia de desenhos grotescos dos assassinatos, como se ele passasse o dia no escritório apenas fantasiando, alimentando e desenhando sua raiva contra a vida artificial que estava preso. E o fato dele começar a acreditar nisso é que sua doença avançou tanto que ele já não consegue mais diferenciar o que é real do que é imaginado. Ele acredita que matou em massa, mas talvez nunca tenha encostado em ninguém. Harold, aqui é Patrick Bateman. Eu matei muita gente. Algumas garotas de programa, alguns mendigos. Eu não quero deixar de contar nada. Eu acho que eu matei umas 20 pessoas, talvez 40 pessoas. E não vou gastar muito tempo explicando essas duas hipóteses, porque pra mim, essa não é a grande questão do filme. Apesar da maioria achar que a grande mensagem do filme tá em desvendar se aquilo é real ou não, eu acredito que essa é apenas a superfície, porque a mensagem mais profunda tá justamente por trás dessa pergunta. O que é real, afinal? Será que aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos não é real também? Ou só aquilo que conseguimos colocar pra fora que conta como realidade? Pra mim, o filme nos convida para essa reflexão. Essa ambiguidade do final de não ficar claro se ele matou ou só fantasiou pode ser uma provocação para perceber como a linha entre a imaginação e o ato em si pode ser bem menor do que a gente gosta de admitir. Isso até me lembra um diálogo do filme Harry Potter. Professor, isso tudo é real ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? E essa ideia é interessante porque pensa comigo, um pensamento pode acelerar seu coração, um sonho te faz suar, uma lembrança pode te afetar, ou seja, seu corpo responde à sua cabeça. Então o que você sente e imagina de alguma forma também é real. É lógico que não é igual à ação em si, mas ainda assim tem efeito, tem peso e molda comportamento. Só que a gente não costuma pensar dessa forma. A gente acha que se nossa cabeça tá um caos, mas seguimos funcionando em sociedade, sorrindo, trabalhando, sendo normais, tá tudo bem, como se o mundo interno não valesse nada e só o que aparece pros outros fosse real. Olha lá, olha só. Ele se apresenta como se fosse um ser inofensivo, mas por dentro... Por dentro não importa.
Por isso que buscamos tanto nos adaptar ao mundo. A gente vai engolindo tudo que sente em nome da normalidade. Mas o que é normalidade? O senso comum nos diz que ser normal é agir como os outros, seguir os hábitos aceitos, ou seja, sanidade tem a ver com conformidade. Só que tem um problema aí, porque essa ideia parte da ilusão de que a sociedade não pode estar corrompida, como se as regras e os padrões de comportamento fossem sempre saudáveis. Mas e se a sociedade que dita essa normalidade já estiver doente? Ou pior, e se ela for a origem da doença? O que quero dizer é que se adaptar a uma sociedade doente produz doença, se conformar a um mundo louco produz loucura. É bem o que diz aquela famosa frase: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E Patrick Bateman representa muito bem isso. Nós, vendo de fora, percebemos claramente que ele é um psicopata tentando se adaptar a um mundo completamente doente. Mas isso somos nós vendo de fora, porque aos olhos daquela sociedade, ele é normal. Qual o problema dele? Ele trabalha em Wall Street, usa bons ternos, circula entre os iguais. Na fachada, não tem problema nenhum. Ele é normal naquela sociedade doente. E isso fica muito claro na cena final, quando mesmo depois de tudo que ele supostamente fez, mesmo depois de tentar confessar seus crimes e dispor toda a sua psicopatia, ele volta para a roda dos seus amigos e tá tudo normal como sempre. Sua cabeça parece estar explodindo, um caos absoluto parece tomar conta do seu interior, mas ele olha em volta e vê toda a indiferença do seu meio. Todos estão lá, socializando, rindo, bebendo, fumando, falando sobre futilidade, sendo falsos uns com os outros, e tudo aparentemente parece sob controle, como se a doença já tivesse tomado conta daquela sociedade, e quando todo mundo está doente, ninguém acha que tem algo de errado. E aí que surge a pergunta: será que não somos iguais? Será que já estamos tão acostumados e presos nessa realidade que nem percebemos mais que vivemos em uma sociedade doente? Porque se a gente olha em volta, tá tudo escancarado. O número de pessoas com transtornos mentais parece cada vez maior. E o que a gente faz? Em vez de mudar a forma como vivemos, nos adaptamos, como se a cura fosse se entupir de remédios para tolerar condições que você naturalmente consideraria intoleráveis. Ela normalmente só funciona à base de um ou mais antidepressivos. É como se alguém colocasse você numa sala cheia de fumaça e, em vez de abrir a janela, resolvesse te dar uma bombinha de oxigênio. Eu sinceramente acredito que os transtornos mentais são um sinal de que alguma coisa está errada, que a vida travou e não está conseguindo mais fluir através de nós. Quem viu o segundo episódio da minha série A Chave das Três Dimensões sabe bem do que eu tô falando. Apesar da gente achar que a cura da depressão está em se anestesiar, ela tem muito mais a ver com encontrar vazão, com botar pra fora. A gente bloqueia a vida e ela acaba apodrecendo por dentro. O oposto de depressão não é felicidade, é expressão. E é nessa questão que muitos se enganam, porque acham que expressão, que botar pra fora, é simplesmente despejar todo o ódio, a raiva e a violência que sentimos desse mundo. Mas isso não resolve nada. Pode até aliviar por um instante, mas te coloca num ciclo vazio. E é exatamente isso que a última cena nos mostra. Patrick Bateman botou seus demônios pra fora e nada mudou. Não há mais barreiras a transpor. Tudo que eu tenho em comum com o incontrolável, o insano, o perverso e o maligno, toda a carnificina que causei e minha total indiferença, eu agora ultrapassei. Ele começa seu desabafo falando que já passou de todos os limites, já foi além da insanidade, além da maldade, além de qualquer linha moral e do bom senso. Ele achava que extravasando sua loucura nesse mundo podre, ele ia finalmente encontrar uma identidade, um sentido, mas não encontra nada além da indiferença. Minha dor é constante e aguda. E não quero um mundo melhor para ninguém. Na verdade, eu quero infligir minha dor aos outros. E não quero que ninguém escape. Isso é a pura voz do ressentimento. Ele não quer felicidade nem redenção. Ele quer vingança contra a própria existência. É a confissão de quem não consegue afirmar a vida. E a última alternativa que sobrou é desejar que os outros se afundem com ele. Nesse trecho, fica claro como ele é um homem fraco, porque o indivíduo forte quer expandir, criar, transformar, buscar de forma ativa uma resposta para suas próprias insatisfações. O fraco quer destruir, ele não busca uma vida melhor, ele sonha em arrastar os outros para o mesmo buraco. Mas mesmo depois de admitir isso, não há catarse. Meu castigo continua a fugir de mim. E não obtenho o conhecimento mais profundo de mim mesmo. Nada pode ser distraído do que eu estou dizendo. Esta confissão, nada significa.
Esse é o pesadelo. Apesar de tudo que ele tentou fazer, não veio nada. Nenhum alívio, nenhuma punição, nenhuma compreensão. Tudo continua igual. Ele volta sempre para o mesmo lugar. É como se ele estivesse rodando em círculos sem encontrar nenhuma salvação. E o filme termina assim. E o que é interessante é que ao longo da narrativa se cria uma expectativa de que no fim vai ter uma revelação, um sentido, uma mensagem final. E aí o filme termina com Bateman basicamente dizendo: não tem nada. Só que se olharmos bem, tem um detalhe simbólico nessa cena que pouca gente nota, mas que pode estar nos dizendo algo importante. Ali, atrás dele, enquanto ele faz seu desabafo, vemos uma placa na porta dizendo: isso não é uma saída. E muitos podem interpretar essa frase de forma trágica e pessimista, como se fosse um aviso de que não existe saída para nossa condição, que estamos condenados a viver dessa forma. Mas a placa não está dizendo que não existe saída, ela diz: isso não é uma saída. E esse isso muda tudo, porque se refere ao caminho que Bateman escolheu, o caminho da adaptação. E esse é um caminho muito adotado na nossa sociedade. As pessoas acham que vão encontrar uma saída quando se adequarem ao mundo, quando forem aceitas, quando cumprirem o que os outros esperam delas. Mas isso pode até aliviar a sua dor, mas nunca será sua salvação. Isso é confundir anestesia com cura, porque se a própria sociedade está doente, como se adequar a ela poderia ser a solução? Patrick escolhe esse caminho da adaptação. Eu quero me adaptar. Afinal, esse é o caminho mais fácil, porque parecer normal traz alívios momentâneos, te livra dos julgamentos, mas inevitavelmente você acaba se afastando cada vez mais de quem você realmente é, e essa parte que fica aí dentro reprimida precisa sair de algum jeito. Em Patrick, ela explode em violência e psicopatia. Você é uma piranha horrorosa. Em outros, ela pode até não explodir, mas ela implode, vira depressão, ansiedade, apatia, angústia. Isso até me lembra uma frase que diz: quando um organismo vivo é separado de suas raízes, ele perde a conexão com a base de sua existência e necessariamente apodrece. Ou seja, uma vida desconectada da nossa essência não se sustenta, mas cedo ou mais tarde, a conta chega. Se a gente for pensar, dificilmente encontramos crianças deprimidas por aí. Muitas vezes, mesmo nas piores condições, a gente vê elas rindo, correndo, brincando. Muitos pensam que isso é por conta da ignorância, da ingenuidade, mas não seria porque elas ainda estão ligadas às raízes da nossa espécie, porque elas ainda deixam a vida fluir e não aprenderam a bloquear? Porque quando a gente cresce, a gente aprende o contrário, aprende que a conformidade pode facilitar a nossa vida, pode nos trazer mais segurança, e pode até ser que sim. Mas o resultado é que vemos uma sociedade de adultos funcionais por fora, mas em decomposição por dentro. No filme isso está representado de forma caricatural. Os ternos, as marcas, os restaurantes que as pessoas frequentam e até os seus cartões de visita são mais importantes do que qualquer coisa. Um mundo tão falso e superficial que as pessoas se afastam de suas raízes e se escondem atrás de máscaras. Temos que fornecer comida e abrigo para os sem-teto, lutar contra a discriminação social e pelos direitos humanos. E o mais importante, temos que incentivar o engajamento social e menos materialismo nos jovens. Patrick diz exatamente o oposto do que realmente acredita, e pode até soar bonito, mas é tão vazio, hipócrita e desconectado da realidade que é patético. E em certo nível, somos assim também. Escondemos quem somos de verdade e nos tornamos reféns da própria imagem, tão preocupados com o que os outros vão pensar e dizer que criamos um mundo artificial e distante da realidade. Por isso, vejo o Psicopata Americano como um alerta, porque o mundo vai continuar tentando te convencer de que isso é normal, de que a vida é assim mesmo. Mas se fosse normal, não estaríamos adoecendo em massa. Então talvez o recado seja esse: depressão, ansiedade e os transtornos mentais não são a sua essência como ser humano, como se tudo que nos restasse fosse apenas anestesiar. São estados, sinais de que você está tão distante das suas raízes que o organismo começou a apodrecer. Tudo me leva a crer que a saída não está em se adaptar a um mundo doente, mas em ter a coragem de mudar, de se permitir ser aquilo que você sente e, finalmente, deixar com que a vida volte a fluir dentro de nós. Para quem gosta dos meus vídeos e das minhas reflexões, recomendo vir conhecer a minha série A Chave das Três Dimensões, onde levo tudo isso para um outro nível. Nesse vídeo, explico mais a respeito. E tem mais, eu ainda estou incluindo minha série de poder e manipulação de graça nesse pacote para quem comprar a chave.